Alô, pessoal, boa tarde de novo para a nossa última sessão do evento. Agradecer mais uma vez a presença de todos, um evento de 2 dias muito interessante, e nessa última parte do evento, a gente vai ter uma mesa redonda, tá certo? A gente vai contar com especialistas aqui, temos o Bruno, o professor Bruno Taquetani, que é professor no Departamento de Física. Por favor, Bruno, sente-se, tome o seu lugar à cadeira em vez da mesa. O Bruno, então, é um especialista na área de computação quântica, tá certo? Agora a gente vai ter a presença também do professor Ricardo Custódio, do INE, Departamento de Informática e Estatística da UFSC, especialista na área de segurança da internet, etc. Por favor, professor. E também agora a gente vai ter a presença do Valmley Gerber, que é empresário. Ele é o dono da Brasil Rad, né, um dos sócios da Brasil Rad, e também fundador da primeira startup manezinha, né, como o Bruno falou antes, Combine, tá certo? Na área de computação quântica, claro, né? Então, a gente vai ter agora aqui uma rodada de perguntas. Primeiro, a gente vai começar assistindo um vídeo que chama Transcendence, a Revolução, que é um filme interessante de tecnologia. Basicamente, é um filme focado em inteligência artificial. Contudo, esse filme, como vocês vão ver, tudo acontece, ou seja, toda a inteligência artificial, todos os avanços, no fundo, depende de um processador poderoso. E esse processador poderoso é, na verdade, um computador quântico, ou seja, um tema aí do nosso evento. Então, nós vamos ter uma primeira rodada de discussão que vai explorar todos esses poderes, vamos tentar falar sobre quase todos eles, oriundos dos computadores quânticos. Bom, e como é que vai ser a logística aqui? A gente vai ter o pessoal que vai estar passando com um bloquinho depois dessa primeira rodada, o pessoal que está lá no fundo, então eles vão passar com um bloquinho, caneta, vocês anotem as perguntas e vão trazer para a mesa para a gente então fazer pergunta para os nossos especialistas. Tá certo? Então vamos à nossa primeira rodada. Ah, verdade. Obrigado. These are state-of-the-art quantum processors looking for faster computational power than the rest of the world. Good evening, Dr. Tacker. Good evening, Donald Buchanan. It knows me. Of course it does. DVD record, social media. Pin? Tell Agent Buchanan about yourself. I am PIN, a physically independent neural network invented by Dr. Will Castor. Can you prove that you are self-aware? That's a difficult question, Dr. Tacker. Can you prove that you are? Can't program machines to be self-aware because we have no idea how our own consciousness works. That is your opinion, which happens to be wrong. Evidently, Case plans to solve that one. He sent us his research just before he was killed. As soon as it's backed up, we'll send it over. I think I'm fine with the helpful partners, Dr. Castor. You all right, Will? No, he needs rest. I think we're done here. I'm so sorry. Welcome. We're glad you're here. Jesus Christ. Well, You surprised to see me, Joseph? that depends. On what? Can you prove you're self-aware? That's a difficult question, Dr. Tacker. Can you prove that you are? But he certainly has the most sense of humor. Quantum processors. This is astounding. All this based
okay. We've moved well beyond that now. Cole has been blind since birth. The nanotechnology targets the damaged cells. It repairs and regenerates them. We're not hiding anything. These people all came on their own, looking for us to help them. So we did. Now they're all hands to modify that network. They're in. E aí, pessoal, espero que todos tenham gostado, por favor. Os membros podem voltar à mesa. Pessoal, como vocês viram, na verdade a gente colocou dois trechos do filme, né? A primeira parte, onde então começa a falar do computador quântico, e a segunda parte, onde já o John Depp foi feito um upload, né, da mente dele para dentro dos computadores quânticos, funcionando como uma inteligência artificial. Então, a pergunta que a gente vai começar aqui é: quais são os limites num cenário onde a gente tem computadores quânticos? O que vocês acham? A gente pode começar a seguir uma certa ordem aí. Pode ser, então, professor Custódio, por favor. Alô? Então, a computação quântica é assustadora, né? Assusta a gente porque nós estamos sempre pensando em limites, né? Em infinito, e quando se pensa em computação quântica, né, em computador quântico, parece assim que os computadores vão ter poder infinito e a gente vai poder resolver qualquer problema, né, de forma instantânea. Então, isso realmente assusta. Por um outro lado, né, o que se sabe de computação quântica, né, hoje, e das implementações da tecnologia, ainda nós estamos no início, bem no início, né? Então, nós temos talvez algum tempo ainda para, talvez, tentar nos preparar um pouco melhor para o mundo que vai vir aí daqui a 15, 20 ou 30 anos em termos de tecnologia de computação quântica. Uma das áreas, que é a minha área, a área de segurança, que é a área de criptografia, nós estamos muito preocupados com essa questão da segurança da informação, principalmente pela quebra dos algoritmos, né? RSA e curva elíptica, né? Então, todos os algoritmos são baseados, né, na dificuldade de fatoração de números compostos e também no cálculo do logaritmo discreto. Eles, com a computação quântica, se tornam triviais, né? E isso realmente é um problema. Nós precisamos de soluções de criptografia que sejam à prova, né, de computação quântica, computador quântico. E isso o mundo acadêmico está se organizando, né? Nós temos já eventos, a PK Crypto, por exemplo, que ocorre anualmente, né, onde se discute, então, métodos de criptografia para computador que seja uma prova de computador quântico, né? Então, de forma a preservar, né, a memória digital de um povo, por exemplo, né? Nós precisamos garantir a integridade e a autenticidade dos documentos eletrônicos. Nós vamos ter um grande desafio, porque a criptografia em si só, ela não é suficiente para agregar confiança, né, na sociedade. Nós precisamos de uma infraestrutura por trás, né? Normalmente uma estrutura de chaves públicas, uma estrutura de carimbo do tempo, uma estrutura de gestão de documentos eletrônicos, né? Tudo isso tem que ser repensado no mundo da computação quântica. Então, temos muito trabalho para ser feito e muito pouco tempo, talvez, né? Então, essa é a minha fala. Bom, eu sou um intruso aqui, né? Eu sou físico formado aqui pela Universidade Federal, mas me especializei na área da física médica e depois transformei as minhas atividades no empreendedorismo, né? E foi isso que fez a gente criar a primeira empresa de computação quântica, acredito que do Brasil, porque no momento eu não encontrei nenhuma outra, né, com razão social aí de computação quântica. Tá? A gente não sabe ainda muito bem o que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer. A gente sabe que tem um longo caminho aí
que a empresa vai ficar em stand-by, né, até encontrar um caminho e começar a desenvolver um produto. E respondendo à pergunta, né, eu acho que a própria inteligência artificial hoje, que vai ter uma conversão com a computação quântica, a criptografia, a própria inteligência artificial hoje, ela é uma criança, né, que não sabe nem engatinhar ainda, né. A gente vê o que a gente tem acesso hoje é muito limitado, são coisas, às vezes, bobinhas até, né. Eu acredito que a computação quântica ela vai fazer uma conversão em toda a indústria, né? Como a indústria hoje, a gente fala muito da indústria 4.0, né? Com a integração dos sistemas, com o uso de dados, com as ferramentas de IoT, por aí vai. Eu acho que a computação quântica ela vai ser a grande responsável pela indústria 5.0, talvez, né? Tá? Onde a gente vai fazer uma migração de tudo que a gente entende hoje como processamento para um outro nível de processamento que eu tenho certeza que vai influenciar muito, né, a sociedade e, claro, a gente sempre pensa para o lado, para o benefício, né, então, suponhamos aí, por exemplo, trazendo um pouco para a área que eu trabalho, que é a medicina, né, a inteligência artificial, o machine learning, o deep learning, ou o próprio analytics, né, dentro do diagnóstico por imagem, pode comprometer até, por exemplo, profissões dentro da radiologia, né? Porque, e hoje, ainda, apesar de a gente ter um caminho aí avançando nesse tipo de atividade, né, do reconhecimento de padrões de imagens médicas para diagnóstico, pensem só, exames de tomografia computadorizada, ressonância magnética, são alguns megas, né, de informação, de imagem e alguns vídeos. Então, manipular essas informações em quantidades, a gente precisa de grandes quantidades sendo avaliadas ao mesmo tempo para chegar num resultado, é uma limitação, tanto que hoje isso é feito dentro de grandes computadores, né, como o mais famosinho aí, que é o Watson, né. Então, e para isso poder chegar um pouco na sociedade, a gente poder trabalhar com essa infinidade de imagens e vídeos, eu tenho certeza que a computação quântica com a inteligência artificial vai ser o grande responsável por essa conversão. Então, é mais ou menos esse o caminho aí que eu imagino dentro dessa pergunta, Eduardo. Eu já assisti muita mesa redonda sobre o tópico, com essa pergunta eu nunca vi. E acho muito difícil responder, assim. A primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo que começa a falar sobre computação quântica é que precisa desmistificar o que todo mundo, o que a mídia fala. A mídia fala muito sobre computação quântica, a computação quântica já acontece, vai mudar o mundo inteiro. Vai, mas não acontece ainda 20, 30 anos para a gente ter realmente uma revolução. Eu acho que é um padrão legal para a gente ter. Quando esses 20, 30 anos acontecerem, a gente tiver esse computador quântico, ele vai mudar tudo? Não, ele vai mudar muito. Limite, eu não sei qual é, porque a gente está ainda... todo mundo já viu o vídeo de unboxing na internet, né? Você vai no YouTube, você vai comprar uma coisa, tem alguém abrindo lá e vendo o que tem dentro da caixa. A gente não sabe como é que é a cor da caixa, qual o papel que ela veio falar. A gente só tem alguma ideia do que ela vai poder fazer, a gente não sabe exatamente como que vai ser isso. Mas a gente já tem muitas ideias, isso que eu acho interessante. A gente já sabe bem que várias coisas vão poder ser feitas. Qual o grau que ela vai poder ser feita melhor do que hoje a gente consegue com a computação básica? Difícil de saber, porque, de novo, né, remetendo a palestra da Ilusa de ontem, nas classes computacionais, a gente sempre pode tirar, alguém pode ser inteligente se a gente tirar um problema que está em uma classe computacional e colocar na outra. É só alguém aqui ser brilhante o suficiente para fazer isso. Então, a gente não sabe o impacto, porque a gente não sabe nem onde é que a gente está em termos de classes computacionais na mecânica quântica, na computação quântica, e nem o que a gente vai poder melhorar. Vai ser assustador ou não? Para acabar com o emprego, vai. Assim como a inteligência artificial vai acabar com muita profissão, certo? A computação quântica também vai fazer isso. Mas a gente tem aí um longo tempo pela frente para se preparar. Contanto que a sociedade esteja falando sobre o assunto, não se pegue de surpresa, a gente vai ter que se preparar e poder a computação quântica vir como uma aliada, não como uma coisa que vai ser um problema da sociedade. Limite a gente vai ver. Espero a gente ter dado de novo.
Alô? Essa pergunta foi feita porque quando a gente observa o filme, né, a gente percebe que várias coisas mudaram. Por exemplo, máquinas fazendo cirurgias, né, embora hoje isso exista em partes, as máquinas estão fazendo cirurgia de maneira independente, digamos assim. Há uma certa engenharia molecular, ou seja, moléculas podem ser construídas átomo a átomo. Então, novos materiais, inclusive materiais supercondutores, podem ser construídos átomo a átomo, etc. Então, com as propriedades desejadas, né, cada um deles. Então, o motivo dessa pergunta foi por isso, né? Ou seja, sendo essas coisas possíveis, a gente vislumbra, pelo menos, muitas coisas, e é difícil de a gente conseguir imaginar num cenário onde a inteligência artificial com alto poder de processamento, para onde ela iria caminhar, né? Então, essas perguntas são perguntas realmente importantes. Obrigado por essa primeira rodada. Agora a gente vai ter mais algumas perguntas aqui. Vou ver se eu consigo entender aqui. Como fica a questão do armazenamento de dados, em termos de quantidade e de velocidade? Quem quiser responder, por favor. Bom, isso é um dos grandes dramas, né? A gente mencionou, acho que tá tendo som ou tá aqui? Coloca pertinho assim, ó. Assim. Falou, isso, pertinho. A gente, acho que já foi mencionado aqui algumas vezes, especialmente ontem, o fato que os bits quânticos, eles não vivem muito tempo, né? Quando eu falo que eles não vivem muito tempo, eles não vivem, bom, os nossos parâmetros fazem nada, né? Se eu gravar alguma coisa aí no meu computador, fechar, voltar daqui a um ano, tá ali gravado, né? Pode acabar a bateria, não importa, tá ali gravado. O bit quântico, o melhor que a gente se esforça, eles vão viver microsegundos, milissegundos, alguns deles. Isso não é nada, né? É tempo suficiente em termos de computação, porque as operações que a gente faz são muito rápidas, mas o bit morre rápido. Isso é um problema quando a gente pensa em armazenamento de memória. Então, tem muita gente trabalhando em memórias quânticas, tá? Tem vários ramos aí para você falar sobre isso. Dentro da computação quântica, talvez seja a coisa menos bem desenvolvida, uma das coisas menos bem desenvolvidas, pelos números que eu acabei de falar para vocês. Mas tem muito trabalho aí. Só que eu acho que não é o foco da computação quântica, né? A gente não está pensando em computação quântica como um HD, ou guardar as coisas, não. Eu quero processar a informação. A vantagem da computação quântica é o processamento de informação. Então, eu não quero que ela fique parada lá. Eu pego a informação, uso ela, tenho uma resposta, acabou. Pego a informação, uso ela, tenho uma resposta, acabou. Eu não vou ficar guardando. Então, nesse sentido, eu acho que, embora seja um problema, é um problema para outros aspectos, não para o fato de você querer guardar no sentido de um HD. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta de quem fez. Certo. Deixa eu só fazer um comentário nessa linha, talvez ajude e bote mais lenha na fogueira aí, né? É o seguinte, uma das formas de a gente tentar atingir a supremacia quântica pode ser em termos de processamento, é verdade, mas também pode ser questão do armazenamento, memória. No entanto que eu li, não tenho os dados de cor na cabeça, mas isso foi motivo, por exemplo, para empurrar a IBM a conseguir bater esse recorde de memória, né? Porque a gente tem uma limitação nos computadores atuais, ou seja, o número de configurações que a gente consegue guardar numa base, né? Se a gente pensar um computador quântico com 40 bits, então a gente vai ter 2 a 40 configurações, né? Para a gente guardar esse número de configurações num supercomputador já é bastante custoso, né? Então, eu até tinha lido algum tempo atrás, que talvez, acho que foi uma mensagem oriunda da Google, até que, olha, talvez o caminho seja de a gente atingir a supremacia quântica, vamos dizer assim, através da memória, vamos dizer, né? Então, não sei, confesso que eu também não tenho experiência suficiente para isso, né? Mas eu concordo com o Bruno no fato de que quando a gente pensa nos computadores quânticos, a primeira coisa que a gente pensa é processamento, né? É que a gente está em época eleitoral, nossa réplica. Tá legal aí? Acho que está funcionando agora, né? Oi? Alô? Alô? Não, ali? Oi? Tá bom. Então, Certo, eu primeiro tinha entendido a pergunta mais no sentido de memória. Memória no sentido de você guardar e ficar ali.
Isso que é memória, né? O que é diferente, quando eu ouvi a pergunta, eu interpretei de forma diferente de você falar, não, de espaço de configurações que eu estou guardando, que eu estou fazendo na minha computação. Aí, de fato, isso é um limite a mais que a computação quântica está colocando aí, que a gente pode... Hoje o Paulo mostrou ali que se a gente quisesse fazer, bom, enfim, o mesmo resultado que eu mostrei, né? Se eu quisesse fazer simulações de algumas moléculas, de algumas reações químicas, eu ia precisar, para fazer no computador clássico, de mais átomos do que tem átomos no universo. Só que se eu colocar 300 qubits, eu já faço. Bom, então, obviamente, eu estou com uma melhora de memória, né? Em termos de memória, é impossível fazer isso no computador clássico, eu não consigo guardar nas minhas matrizes, mas no computador quântico eu consigo um número reduzido, bem reduzido de qubits. Então, acho que eu tinha interpretado a pergunta de uma forma um pouco diferente. Deixa eu fazer um comentário sobre a questão da memória, né? Preservação em longo prazo de documentos eletrônicos. Mesmo na computação clássica, né, nós não temos como garantir em longo prazo, né, a preservação, né, da integridade e autenticidade das mensagens digitais. O que se está fazendo hoje, em termos de computação clássica, né, em vários arquivos, o Arquivo Nacional Brasileiro, o Arquivo Nacional da Inglaterra, é você materializar o documento eletrônico. Então, a mensagem digital, você cria uma imagem, né, e grava isso num meio físico, perto de uma imagem, com seus papel imprimir, e aí você guarda essa imagem, né? Guarda esse microfilme, são muito pequenininhos, né? Para preservar, então, a memória digital de um povo, de uma nação, de uma empresa, etc., em longo prazo. Longo prazo significa 50, 100, 200 anos. Né? Então, assim, nem na computação clássica nós sabemos como preservar, né, memória em longo prazo. Eu acho que a computação quântica, né, apesar de talvez ninguém tenha pensado nisso ainda, não sei, mas poderia nos ajudar a criar uma nova forma de preservação em longo prazo desses dados digitais, né, documento eletrônico, porque nós não temos solução hoje. Né? Hoje, para você preservar documento eletrônico em longo prazo, preservar características de integridade e autenticidade, você depende, por exemplo, de autoridades certificadoras, autoridade de carimbo de tempo, tem que recarimbar o documento tem que ser dinâmico. Então, tem uma série de problemas do mundo clássico que não tem solução. Né? Talvez o computador quântico poderia nos ajudar. Né? Alô? Bom, obrigado pelas respostas, a complementação é importantíssima, né? A gente está falando, na verdade, dos problemas lá que o computador quântico viria a solucionar, mas a gente esquece, né? A gente tem um problema sério atual, né? De preservação. Pessoal, a gente tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo entender. Como os computadores quânticos vão afetar o campo da ciência e da computação? Serão computadores de propósito geral, substituindo os tradicionais, ou eles irão coexistir? E tem mais uma outra pergunta. E a formação do profissional? Então, talvez a gente possa ser até a primeira pergunta ali. Como os computadores quânticos vão afetar o campo da ciência e da computação? Eles serão de propósito geral ou não? Ou estarão juntos? Eu vou dar uma opinião. Eu acho que vai regredir, né? Como começaram os computadores antigamente, eram máquinas que ficavam dentro de prédios, né? E algumas pessoas tinham acesso. Eu acho que a gente vai começar dessa forma, né? Vai ter uma central lá com um computador quântico e os nossos smartphones, os nossos computadores serão só um canal de comunicação, né? Eu vou jogar lá para dentro a minha necessidade e ele vai me retornar com uma resposta, né? Porque o meu interesse é o resultado do processamento que o computador quântico pode alcançar, tá? E sobre respondendo a segunda pergunta de forma bem rápida, eu acho que o problema de formação a gente está tentando começar a resolver hoje, né? Esse tipo de evento nada mais é do que despertar o interesse nas pessoas a buscarem mais informação nesse tipo de linha de pesquisa, que é extremamente futurista, né? Eu sou fã incondicional, e acho que aqui é o momento da gente começar a fomentar, né? Acho que tem que ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Só dessa forma a gente vai começar a divulgar essa informação e despertar o interesse das pessoas nessa área nessa área da ciência, tanto da engenharia quanto é legal que ela é multidisciplinar, né?
Ela pega a gente da engenharia, ela pega a gente da matemática, físicos, todo mundo que tem interesse na parte de exatas, eu acho que é muito bem-vindo dentro da computação quântica. Tá? E uma outra coisa que é interessante, né, a gente tem que despertar o interesse até porque hoje eu estive no Vale do Silício em fevereiro, e assim, a computação quântica, é um assunto de corredores, assim, sabe, de canto de orelha. Está na moda o blockchain, está na moda das criptomoedas, está na moda a inteligência artificial, e a computação quântica está algum patamar acima, né? E o Brasil é interessante investir nesse tipo de tecnologia, porque o Brasil é mão de obra qualificada e extremamente barata, né? Então a gente tem que despertar o interesse também de fora, que hoje tem muito mais potencial financeiro para investir, que aqui a gente tem gente capacitada e que tem condições de desenvolver. Claro, hardware para nós, eu sempre defendo que hardware é muito difícil, né? Porque a gente fala de cifras de 10 dígitos, de bilhão de reais, né? Porque é uma tecnologia extremamente sofisticada. Mas software eu acho que a gente tem que abraçar e começar a investir nisso ontem, né? A gente já começando hoje, a gente já começou atrasado. Então a gente tem que correr atrás. Mas a mão de obra depende da universidade despertar o interesse e, claro, da indústria fazer o que a gente está fazendo, montar uma empresa sem saber ao certo para onde a gente vai, mas sabendo que a gente vai, né? É isso aí. Um comentário, essa pergunta é interessante. Eu me vejo, né, daqui a 30 anos, vou estar dando aula ainda, meus alunos. Mas eu vejo que, do ponto de vista da computação, do aluno aprender, eu acho que vamos continuar tendo linguagem de programação, vamos continuar tendo os computadores, nós vamos ter disciplinas de engenharia de software, de sistemas, eu acho que isso não vai mudar nada. O que vai mudar são os algoritmos, né? São a forma como você implementa resolver problemas, né? Então, você tem que pensar um pouco mais paralelo, né? Porque tem muita coisa que você pode fazer simultaneamente, né? Então, algumas coisas vão mudar, né? Realmente mudam e mudam drasticamente. Mas a maior parte das coisas não, né? Você ainda vai ter essa interface, né? Homem-máquina, né? Para ser tratada. Eu acho que eu vou pedir para você repetir a pergunta. É verdade, quando chegar no final, problema de memória. Alô? Bom, acho que realmente de forma. Alô? Pergunta seguinte: como os computadores quânticos vão afetar no campo da ciência e da computação? Essa primeira parte. Eles serão substituídos, eles vão substituir os tradicionais ou vão coexistir? Essa aí é chutamento total, né? Eu acho que, bom, se a gente... Hoje, o que se pensa? Hoje se pensa em computador quântico na nuvem. Bom, algumas poucas empresas vão ter necessidade de um computador quântico sentado ali no laboratório delas, fazendo as contas para ela ali em modo rápida, dar resposta rápida, poder usar rápido. A maioria não vai ter nem bala na agulha e nem necessidade disso. Mas você vai poder contratar um serviço, vai rodar o seu problema, vai contratar uma empresa, uma oportunidade de software, vai contratar uma empresa que vai pegar o seu problema, mapear o seu problema no problema que é rodável no computador quântico, e essa empresa vai contratar um computador quântico para rodar. Ou ela vai ser a dona de computador quântico, enfim. Isso é o que a gente vislumbra agora, acontecendo agora, né, nos próximos anos. A longo prazo eu penso que vai ser mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? Hoje tem um monte de coisa que a gente precisa fazer no nosso celular, no nosso computador, que são tarefas difíceis de computacionais, e a gente não faz no nosso celular, no nosso computador, né? A gente está no taca para a nuvem. Sem nem saber, a gente manda a nuvem fazer a conta e mandar para a resposta, né? Provavelmente vai ser assim que vai acontecer também. A gente vai continuar tendo nossos equipamentos clássicos e botando as coisas na nuvem quando a gente for precisar. Eu imagino que vai ser assim que vai acontecer. Mais chutômetro, né? Quem sabe, daqui a pouco está todo mundo com o celular quântico no bolso. Deixa eu atacar a segunda pergunta. Eu acho que é mais ou menos o que o Gustavo falou. As coisas vão mudar, mas elas vão continuar iguais. O que é importante, por exemplo, o Eduardo está começando isso, né? Ele propôs um curso para dar de computação quântica para as engenharias, não é para a física. Claro que o físico está bem-vindo para vir fazer, mas
só vai usar conhecimento de álgebra linear, não vai pedir para vocês conhecerem nada sobre mecânica quântica. Então, ele já está fazendo a ponte. Se você for pegar, agora não mais, mas por muito tempo eu acompanhei lá chamadas para posição de pós-doc, né? E aí você recebia os e-mails, falando, tem posição disso, posição daquilo. E era sempre, olha, a gente aceita físico, matemático, cientista da computação, engenheiro de materiais, então, 80 coisas ali, 80 estudos diferentes que você podia fazer para a mesma posição, para o mesmo trabalho. Porque hoje a coisa já está muito no exterior, né? Não. Já está muito interdisciplinar. A gente precisa começar a preparar as pessoas, o Canadá já começou, não sei se já começou, mas tem um projeto aí para fazer um curso de 1 ano de preparação para as pessoas irem. Eu não sei se já em graduação, mestrado, que é requisito, mas você recebe um treinamento para você sair de lá e já ir trabalhar em empresa. A ideia é essa, você vai lá com seu conhecimento, como eu falei, né, tem uma árvore de coisas, e lá você vai ser treinado para fazer alguma coisa em uma empresa de computação quântica. Então a gente precisa aqui no Brasil também começar a fazer isso vai acontecer, mas eu acho que é um caminho natural na universidade, a gente só é bom que acelere isso, né? A coisa vai mudar, mas não vai mudar. Não sei se a gente vai ter um curso de graduação em computação quântica. Só completar que eu sou praticamente um ignorante no assunto técnico, né? Eu acho que não vai demorar 30 anos. Eu acho que vai demorar no máximo 5 anos para começar a ter acesso industrial mesmo no computador quântico, sabe? Contratar lá a IBM, a Intel, o Google, ou o que for, para a gente começar a ter acesso ao computador quântico, rodar os nossos softwares lá e começar a receber respostas. No máximo 5 anos. A indústria é muito agressiva. O investimento hoje está muito alto, né? É uma briga de gente muito grande, né? Imagina a primeira empresa que conseguir disponibilizar o computador quântico real, a supremacia quântica. Qual é o resultado financeiro que ela não vai ter? Qual é o poder de percepção sobre a sociedade que ela não vai começar a ter? Porque os softwares que a gente começar a jogar lá dentro vai gerar dados, informação para eles, né? E aí até por isso que eles liberam hoje ferramentas para todo mundo brincar. Claro, eles estão estudando em cima do que a gente está brincando, né? Óbvio, e estão certo, isso não é errado, é assim que funciona o mercado. Eu dou 5 anos no máximo e espero que eu esteja certo. Eu não duvido que você esteja sempre semi-certo. Tem uma diferença entre uma máquina que é um computador, protótipo de computador que já está dando respostas, que já está fazendo coisa melhor do que a computação clássica faz, e já é útil, já vale dinheiro. Já vale uma empresa contratar esse serviço, porque ela vai agora produzir um produto melhor, mais barato, o que quer que seja. E aí, legal. Computador quântico mesmo, no sentido assim, da computação quântica, você tem uma máquina programada, pode fazer um monte de coisa diferente. Isso eu dou mais tempo. Eu colocaria 20, 30 anos nisso aí. Bom, eu vou então concluir essa segunda parte aqui da pergunta e também o Bruno já tocou no ponto, né? Ele fala assim, e a formação profissional, ou seja, está intrinsecamente ligado com a questão de a gente fornecer os subsídios não só para estudantes da física ou da computação, mas de toda a engenharia, para que eles possam lidar com as novas tecnologias, né? Aqui nesse evento a gente falou sobre computação quântica, falou sobre comunicação quântica e tem algumas outras tecnologias, além disso. Então, a questão, será que a gente já tem que começar a se preocupar com a formação do nosso engenheiro, por exemplo, não só do físico que estuda mecânica para o futuro próximo? O que você acha? Bom, isso são dados que já foram bastante divulgados, aí, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, né? 60% das pessoas que estão nascendo hoje vão trabalhar em atividades que ainda não existem, entendeu? É só pensar 30 anos atrás, o que a grande maioria das pessoas fazem hoje em Florianópolis. Florianópolis é polo tecnológico nacional, reconhecido internacionalmente. Tecnologia que em Florianópolis fatura 5 vezes mais do que o turismo, né? Esse setor de pequenas e médias empresas catarinenses fatura 15 bilhões de reais por ano. Aí eu pergunto para você, se a gente buscar toda essa galera aí e fazer uma regressão há 30, 40 anos atrás, 90% que essa galera está fazendo não existia há 30, 40 anos atrás.
Tá? Então, isso eu acho que é normal. Né? A própria medicina hoje está formando médicos que o mercado já não consegue absorver. Ela precisa de médicos diferentes. Né? A física também, a engenharia também. A gente tem uma série de profissões que estão formando profissionais, seguindo uma determinada regulação, né, acadêmica e tal, mas quando ele entra no mercado, ele vai precisar se virar para buscar um nível de conhecimento que não que está um pouco além da universidade. Então, eu acho que esse desafio, ele está muito hoje voltado para pós-graduação, obviamente, né? E para, como eu posso dizer, para as empresas também, né? As empresas, elas têm que começar, elas têm que ter esse papel também de capacitar os seus profissionais, porque a academia, ela não vai dar conta, até porque muitas vezes é vinculada ao governo, tem toda a morosidade e tal, mas esse problema vai se resolver. Acho que competência não falta, iniciativa não falta, gente inteligente não falta. Essa parte a gente vai conseguir resolver. Vai levar um tempo, obviamente, né? Mas vai conseguir resolver. Tá? Mas é normal. Acho que faz parte essa questão dessa deficiência no início de uma nova tecnologia, né? E espera que ela sempre aconteça porque está mostrando que a gente está evoluindo. Em minha opinião, eu acho que os cursos não vão mudar de nome, você engenharia de computação, não vai ter engenharia de computação quântica, não acredito nisso. A computação quântica ela vai se imergir, né? Ela vai se espalhar em todas as áreas do conhecimento, não só na engenharia, não só em cursos técnicos, mas em cursos da área sociais, geografia, história, né? Onde a saúde, né? Onde você vai ter uma série de coisas que você não pode fazer hoje por limitação de computação, mas você vai poder fazer no futuro de forma muito fácil, muito, muito simples. Você vai ter acesso a uma série de resultados, de análises que hoje não é possível, né? Então, a medicina vai mudar, a enfermagem vai mudar, as ciências sociais vai mudar, a psicologia vai mudar tudo. Né? Essa é a minha visão. Bom, eu acho que a gente tem sim que começar a se preocupar em mudar a formação, mas não de fato, mudar a formação fazendo um curso de graduação em computação quântica. A gente tem que começar a mudar, porque a previsão que a gente pode fazer aqui, por exemplo, né, se a gente tiver certo, daqui a 5 anos tem empresas que podem ser contratadas, computadores, ou protótipos de computadores quânticos, simuladores quânticos, que fazem alguma tarefa importante para a empresa, para a indústria. Se daqui a 5 anos isso existir, isso não vai ser necessário só para as empresas que estão nos países desenvolvidos, vai ser importante para cá também. Aliás, a gente tem grandes empresas no Brasil, né? A gente tem Petrobras, Embraer, Vale, o nosso setor de agronegócio é super forte. E as soluções que vão ser usadas lá fora vão ser usadas aqui também. Aí vocês querem contratar uma empresa de fora para rodar uma coisa no computador código lá de fora também? Não, é melhor a gente contratar uma empresa aqui, você chama um cara, ele vem, senta com você, conversa, você discute seus problemas. E aí, claro, hardware é muito complicado. Então, os computadores quânticos, pelo menos por muito tempo, não vão estar aqui. Talvez a gente possa comprar, mas a gente não vai fabricar. Assim como a gente fabrica pente, né? De chip. Alguém que tem um chip de computador brasileiro? Não, né? A gente tem o estrangeiro. E o computador quântico vai ser um computador quântico estrangeiro. Mas a gente pode ter aqui as empresas que produzem o serviço. Só que para isso, hoje, pelo menos a visão que tem hoje, é que é mais um esforço interdisciplinar, para pegar a especialidade de uma pessoa que fez física, que se especializou em computação quântica, um cara da engenharia da ciência de computação que é especialista nisso, o pessoal que é especialista em otimização, o pessoal que é especialista em inteligência artificial. Vai juntar essa galera toda numa mesa, essa galera toda junta vai montar um produto para vender. Não precisa hoje, pelo menos eu consigo ver, assim, vislumbrar a necessidade de você mudar drasticamente a formação, mas sim começar a ter uma formação interdisciplinar, oferecer cursos da computação, da produção, da automação para a física. E a física oferecer outros cursos diferentes, não só física 1, 2, 3 e 4, né? Para as engenharias, a coisa começar a ficar mais dinâmica nesse sentido. Porque eu acho que nesse caso eu discordo bastante, é um problema isso. Porque a universidade pública, que é onde isso é mais feito, né? Ela é morosa. A gente tem uma inércia muito grande, é difícil mudar as coisas aqui, né? O Eduardo, ele quer dar o curso ano que vem. Tem 6 meses até o ponto que ele quer dar o curso. A gente não sabe se vai conseguir passar.
por todas as instâncias dentro da universidade, para o curso poder ser oferecido já no primeiro semestre, talvez fixar o segundo semestre. Porque a gente não é eficiente, então a gente é um outro problema aí. Certo. Muito obrigado pelas respostas. Apenas um comentário. No nosso próprio evento, eu acho que a gente teve bastante exemplo de interdisciplinaridade. Né? A gente teve o Paulo, a Jerusa, percepção da computação, a computação clássica, como o pessoal da computação quântica costuma chamar, e estão estudando computação quântica, migrando, tentando encontrar problemas novos. Temos o Hector aqui, com controle quântico, que, né, ou seja, aplicado em sistemas quânticos, ou seja, aquele mesmo sistema físico que o Hector mostrou, que são as cavidades, né, do grupo de Paris, do lado do Sérgio Carocho. Eu estudei aqui, não sei do ponto de vista da física, nunca do controle, né, e ele, que é do departamento de controle de automação, estudando todo esse mesmo problema de uma nova perspectiva, né? Então, isso é muito interessante, né? Bom, e só para fechar, espero que seja possível oferecer essa disciplina, né, de computação quântica semestre que vem, para pelo menos a gente começar a plantar uma semente. A gente está apostando em algo, porque a gente não sabe realmente se o computador quântico vai ser algo que vai predominar, mas a gente acredita que sim, tá certo? Então, bom, agora eu vou então para mais algumas perguntas aqui. Recentemente, o grafeno foi descoberto com uma capacidade grande de conduzir energia, o que poderia vir a mudar os circuitos de silício por circuitos em grafeno. Será que o quântico, acho que o circuito quântico, isso ultrapassará o grafeno, sendo a próxima tecnologia? Ou ainda teremos a transição de silício e grafeno quântico? Entenderam? É difícil. Não sei. A gente nem sabe, né, como eu tentei mostrar lá ontem, a gente nem sabe como é que a gente vai construir um computador quântico. Né? Pode ser que a gente use circuitos supercondutores, pode ser que a gente use íons. Tem empresa tentando fazer com fótons. Não sei. A gente não sabe qual é a plataforma. Talvez a gente vá usar um circuito todo feito de grafeno, alguém vai pensar um jeito de fazer isso. Né? Não sei. Não tenho a menor ideia. Bom, só um comentário, né? Tem várias vertentes nessa linha. Tem grupos de pesquisa que estão trabalhando com a tecnologia de silício, que já dominam bem, então eles estão tentando de toda maneira continuar usando essa tecnologia. É uma tecnologia barata comparada com a tecnologia que os computadores quânticos atuais usam, tá certo? Grafeno, desde a sua concepção, vamos dizer, experimental, quando foi obtido, acho que em 2005, né? 2004, não estou enganado. Tinha muitas promessas, né? Excelente material, aí coisas, e está se caminhando, né? Ainda não conseguiu se utilizar o grafeno de uma forma prática, mas seria talvez um possível mecanismo aí para também se construir computadores quânticos. Alguns grupos tentam fazer isso também, mas não dá para a gente saber a resposta para essa pergunta, né? Digo assim, né? Não dá para dizer nada, além de você, eu acho. Ok. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Criptografia pós-quântica é a criptografia que resiste a algoritmos rodando em computador quântico. Durante o workshop foi falado de criptografia quântica. Seria equivalente? Alô? Estão ouvindo? Eu acho que é completamente diferente, né, a criptografia pós-quântica, a criptografia quântica. Né? A criptografia quântica, o algoritmo é quântico. Né? Eu tenho muito pouca experiência, enfim, em criptografia quântica, né? Mas nós temos trabalhado muito em criptografia pós-quântica. Né? Criptografia pós-quântica, você desenvolve algoritmos de criptografia que rodam em computadores clássicos, mas, em princípio, né, esses algoritmos criptográficos seriam a prova, né, do computador quântico. Né? Então, você tem uma determinada funcionalidade, uma determinada característica criptográfica que não dá para quebrar, né, usando um computador quântico, usando algum algoritmo quântico. Né? Então, a criptoanálise quântica não vai quebrar a criptografia. Então, essa é a diferença. Realmente, essa área de criptografia quântica ainda está no início, né? Tem aí protocolos, né, de acordo de chaves, né, quântico, tem a parte de transmissão quântica, né? Mas sempre tem a questão da terceira parte, canal seguro para distribuir chave.
uma série de questões ainda que estão em aberto em relação à criptografia quântica. Eu não tenho especialização nisso. Posso fazer uma pergunta para o professor? Professor, você investiria em blockchain? Eu investiria? Isso. Eu já ganhei dinheiro e já perdi. Não criptomoedas. Não criptomoedas. Sim. A tecnologia do blockchain. Sim, eu investiria porque é seguro, né? O blockchain em si. Né? Agora, quando você vai agregar informação do blockchain com assinatura digital, eu usaria criptografia pós-quântica, né? Então, um blockchain com assinatura pós-quântica, por exemplo. Ótimo, obrigado. Então, outro ponto foi comentado sobre comunicação quântica. O que seria isso? Troca de informação, redes quânticas? Sei lá, se eu for bastante gráfico aqui para desenhar, eu vou falar, eu vou ligar para você e vou falar. Faz uma ligação telefônica. Isso é comunicação, certo? Eu quero fazer isso agora, só que usando informação quântica. Qual é a vantagem de usar informação quântica? A principal vantagem é a criptografia quântica. Né? Que a criptografia quântica, o dia que ela vier a ser uma coisa cotidiana, né? É uma criptografia que ela é robusta a ataques pelas leis da natureza. Então não adianta quem está te atacando ser super inteligente. A natureza te diz que você está seguro, ponto. Né? Então a comunicação quântica é isso, é você estar transmitindo informação de um lado para o outro, informação quântica de um lado para o outro. Tem uma série de protocolos que precisam acontecer para você poder fazer isso, especialmente quando você fala sobre criptografia, né, com a transmissão segura de informação. Mas, enfim, é só isso. Informação quântica é só isso. Aí, como os protocolos são também os protocolos que a gente usa em computação quântica, acaba que a linha que divide as duas coisas ela não é bem definida. Né? Mas, enfim, eu ajudei um pouco. Obrigado, Bruno. Mais uma pergunta aqui. O limiar de conhecimento para a entrada nesse campo ainda é alto e multidisciplinar. Assim como as bases matemáticas para a computação clássica já foram abstraídas do ofício, isso tenderá a acontecer com a computação quântica? Talvez. Deixa eu dar uma olhada. Eu diria que não na primeira parte da pergunta. O limiar não é alto. Álgebra linear. Álgebra linear é uma coisa que, bom, imagina que seja uma disciplina do segundo semestre, né? E é o que você precisa para você começar a falar sobre computação quântica. Não, eu quero falar sobre uma parte especial da computação quântica, eu quero falar sobre a otimização. Não, tudo bem, agora você precisa de cursos a mais. O limiar é alto? Não. Uma série de cursos de engenharia vão te dar a base matemática necessária para você fazer isso. Eu quero falar sobre computação quântica com viés mais de inteligência artificial. De novo, isso faz parte do curso normal da ciência de computação. Então, eu não acredito que o limiar seja alto, só você fica especializado numa parte, né? Se você faz, bom, vou falar sério, vou arriscar aqui, eu vou falar que eu acho que eu entendo a base dessas partes todas, a base só, tá? Ninguém vai te fazer pergunta técnica agora para mim. E aí, o que significa isso? Eu vim da física e tal. Por que eu conheço a base? Por que eu consigo sentar com o pessoal da otimização, da inteligência artificial e conversar com eles? Não é? É porque eu tenho muito tempo nesse campo, é só isso. Né? Mas eu comecei especialista. Eu comecei falando, só sei fazer protocolos de informação quântica, só sei fazer isso. Daqui a pouco comecei a abrir meu leque, hoje eu sei mais coisas. Mas eu comecei em algum lugar. Então eu não acho que o limiar seja alto, a álgebra linear não é muita coisa. Eu também concordo. Agora, eu acho que a gente pode fazer muita coisa sem precisar saber detalhes, né, do computador quântico. Tem muita coisa para fazer na área, né, na área de engenharia, na área social, na área de psicologia, etc., que vai mudar completamente a forma de pensar, a forma de desenhar, a forma de criar modelos, soluções, etc., que não necessariamente você precisa saber detalhes de computação quântica. Assim como, por exemplo, o pessoal de computação hoje, o pessoal não sabe mais. Na época que eu aprendi computador, né, eu aprendia lá flip-flop, aprendia pop, né, aprendi um monte de coisa. Os alunos de computação nem sabem o que isso significa, né.
Então, eles hoje trabalham em outro nível, né? Completamente diferente, mas fazem boa computação. Acredito também que o pessoal em computação, o pessoal de engenharia, vai trabalhar com a ideia, né, da computação quântica sem precisar de detalhes, né? Isso vai ser uma evolução natural das ferramentas, né, que você vai utilizar para trabalhar. Eu acho que é uma coisa também que tem que ser explorada, mas com certeza as ferramentas que vão ser utilizadas para fazer a programação, o desenvolvimento dentro do computador quântico, ela vai abstrair essa matemática pesada e deixar um pouco mais, como posso dizer, limpo, né, para buscar resultados, só para linkar pontos. Então, só para complementar, então, eu acho que essa disciplina que está sendo, que talvez vá ser oferecida no ano que vem, ela já é um esforço nessa direção, né? Porque o meu primeiro contato com a computação quântica, que talvez o Bruno se aplique, foi quando a gente foi para a pós-graduação, né? E é mais comum quando a gente está na pós-graduação ter contato com essas coisas, né? Principalmente talvez para os físicos, não sei. Então, a nossa meta é isso, fazer com que pessoas de outras áreas que não saibam tudo sobre mecânica quântica também possam falar sobre computação quântica. Bom, eu usei a palavra tudo de maneira exagerada, mas linda, ok? Então, acho que a gente está tentando caminhar, né? Como a gente vai encontrando caminhos para tentar se adaptar, né? Então, obrigado. Mais uma pergunta aqui. Está meio complicado aí. Acham que esse paradigma de computação quântica na nuvem pode incentivar o desenvolvimento de criptografias homomórficas ou arquiteturas de processamento quântico distribuído? Realmente, essa questão do homomorfismo, né, ou seja, da privacidade na nuvem, né, isso é importante, né? Eu acho que existem duas áreas que hoje o pessoal trabalha muito, que é Computing with Encrypted Data, né, que é trabalhar com dados criptografados, né, de forma a proteger os dados, então você distribui ele, e aí computação homomórfica, você trata esses dados e tem resultados, talvez na computação quântica a gente possa fazer um homomorfismo, não sei, estou aí, né, extrapolando. E há o outro que nos interessa muito da área de sistema de informação, na área de ciência da informação, que é Computing with Authenticated Data, ou seja, computando com dados autenticados, de tal maneira que você tenha relatórios, tenha soluções, né, tenha resultados de análise, mas você possa explicar, né, de onde saíram os dados, por que aquele resultado aconteceu. Então, se você tem os dados autenticados, né, e aí você consegue explicar isso. Como isso demanda uma grande quantidade de processamento, talvez o computador quântico nos resolva essa questão também. Né? Obrigado. Só um comentário também. Tem uma computação, no caso quântica, chamada computação quântica às cegas, onde um cliente pode computar na nuvem sem que a nuvem tenha acesso exatamente ao controle que está sendo processado. Como o Rodrigo. Exatamente. Chama Blind Quantum Computation. Tá. Aí tem uma outra pergunta aqui, na seguida dúvida. Os microsegundos de vida de um qubit são o suficiente para preservar a informação quântica de um fóton na trajetória dele entre a Terra e um satélite? Ou seja, a coerência quântica. Preservada? Sério. Teria que fazer a conta, né? Senão é muito difícil. Né? Mas daqui até um satélite, satélites estão a 300 quilômetros. Em torno de 300 km de altura, talvez, não sei. Bom, alguém faz a conta aí, sei lá, 300 km, velocidade da luz, e aí a gente vai descobrir se milissegundos são. Oi? 300 mil quilômetros. Não, está a 300 quilômetros. Satélite. O satélite está a 300 quilômetros. Não, se tivesse a 300 mil quilômetros. Estaria fora da hora. Eu acho que são 300 também. Eu posso ir. A ordem de grandeza deve ser essa. Mas eu não sei. Terei que fazer agora. Era se os microsegundos de vida de um qubit são suficientes para preservar a informação quântica de um fóton na trajetória dele entre a Terra e o Sol. Tá. De repente eu entendo a pergunta. Porque a gente falou, eu falei, o Paulo falou hoje também, sobre essa criptografia que foi feita, essa transmissão de informação criptografada via satélite da China para a Áustria, né?
De repente foi isso que baseou a pergunta. E eu repeti algumas vezes que os tempos de vida de um qubit são muito curtos. Eu estou falando de qubit os qubits mais famosos para a gente usar em computadores quânticos. Então, eu estou falando de íons, eu estou falando de átomos frios, eu estou falando de supercondutores. Fóton, ele vive muito. O fóton, se você mantém ele protegido, então, se você pega um fóton, coloca ele dentro de uma fibra ótica, muitos anos de fibra ótica, ele vai ficar ali naquele estado que você preparou aquele qubit durante muito tempo. Tá? Porque o fóton, a luz não interage com nada. Então, isso protege ela. Isso faz com que seja muito difícil você mexer com ela, mas pelo menos protege ela. Então, não é tão trivial quanto eu estou falando quando você passa o fóton pela atmosfera. A atmosfera é um meio turbulento, então isso vai fazer com que seu fóton saia do lugar, digamos assim, né? Que seu qubit não seja preservado. Para você solucionar esse problema, o que você faz é mandar muita potência. Então, você não manda um fótonzinho, um outro fótonzinho, você manda muitos fótons. E aí você tem que ter um meio de verificar se esse fóton está coerente ou não. Você não manda um qubit supercondutor na atmosfera. O qubit supercondutor tem que ficar naquele computador que eu mostrei, super protegido, a níquel, protegido de campos magnéticos, etc. Nesse caso, você tem que fazer uma atividade alguma coisa que não, no caso do fóton não. Se você mandasse um qubit supercondutor, sim. Mas no caso do fóton. Ok, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. Em um futuro próximo, de que forma as startups brasileiras podem começar a prestar serviço na área de computação quântica, sabendo que temos limitações de fabricação de hardware? É um desafio. Esse é o nosso desafio, né? Esse é o nosso desafio, alguém me ajuda. Assim, o que a gente se propõe a fazer é tentar, primeiro, encontrar uma área de interesse, né? Uma área que tenha deficiência, no qual o computador quântico, quando supremo, poderá suprir, né? Então, vamos supor que a gente entendeu que processamento de vídeo seja um problema, então a gente vai começar a desenhar linhas matemáticas ou truques matemáticos para que eles possam ser utilizados quando esse computador quântico estiver conveniente, né? Quando ele estiver acessível, no caso. É um desafio grande, a gente pode até errar, né? A gente pode buscar um caminho, ficar um bom tempo investindo nisso, né? E depois a gente chegar a um ponto que não era de interesse, isso na sociedade não vai virar um produto. Quando a gente começa a pensar numa solução, tá? A gente tem que entender se ela tem mercado, né? A gente está numa empresa, a gente não está na academia. Na academia eu posso desenvolver coisas, pensar em coisas, investir em coisas que depois não sejam aplicadas diretamente no mercado, né? Na indústria, não. Nas empresas, não. Nas startups, não. A gente tem que criar um caminho, né, que a gente vai ter quase certeza que o mercado vai absorver ela, né? Então, vamos ter que quebrar a cabeça aí, né? Eu sugiro que comecem a pensar nisso, a tentar buscar caminhos, né? E se alguém tiver uma boa ideia aí, pode trazer para a gente aí que será bem-vinda, né? Tá? É um desafio, né? São vários desafios. E a nossa ideia é começar agora, para que a hora que o computador quântico estiver disponível, a gente já está alguns anos na frente. Né, sugestão, trabalharia na área médica, né? Porque a área médica envolve o ser humano, né? E fazer análise, né, de exames médicos, né? Radiografia, portanto, você tem que ter lá um profissional médico especializado e muitas vezes ele erra ou não consegue, né? Analisar corretamente. O computador quântico poderia nos ajudar muito, a área de saúde, a área médica, no Brasil e no mundo, né? Então, eu acho que essa é uma boa área. Essa é uma ótima área. A criação de moléculas, né, também é uma excelente área. A indústria farmacêutica hoje é uma indústria com potencial muito grande. A parte de genética e genômica também, né? Eles utilizam computadores que ficam lá anos e anos processando para tentar fazer cruzamento de informação, ou até para uma análise do próprio teste genético, é muita informação para ser processada.
e quando tu dá um resultado genético, tu tem que fazer uma comparação entre grupos de mesmas características, né? Então, eu acho que tem a parte de vibração, né? A gente estava discutindo outro dia, a parte de logística. Nossa, tem uma infinidade aí de aplicações. Agora, a gente tem que tentar buscar uma que a gente tenha boa certeza que o mercado depois vai absorver. Porque daí a startup vai ser... não, se a gente não acertar, vai ser um prejuízo a mais, né? Eu já estou acostumado com prejuízo, então vamos lá, vamos para mais um. Agora, se der certo, né, a gente pode se transformar numa empresa aí que com certeza vai se diferenciar no mercado, com certeza. Essa é a ideia, né? Sair na frente, sem saber para onde vai. Tá certo, obrigado. Então, só um comentário também. Algumas empresas nessa área de computação, que investem em software, elas estão preocupadas em encontrar maneiras de testar se aquele computador que está sendo proposto por uma empresa é um computador quântico. E isso é um desafio grande. A gente tem que saber se aquela máquina é uma máquina quântica. E testar isso não é um problema fácil. Porque você tem que testar isso usando recursos que crescem polinomialmente com o tamanho do computador. Certo? Que seja uma maneira eficiente de testar. Outras ainda investem também na linha de desenvolvimento de códigos de correção de erro, certo? Como otimizar todo esse processo. Inclusive, tem startups que estão sendo contratadas por grandes empresas como Google e IBM para fazer esse tipo de serviço. Porque nem os próprios engenheiros, cientistas da Google, da IBM, Microsoft, estão dando conta um projeto complexo. Certo? Bom, temos mais uma pergunta aqui para a gente finalizar então. Vamos ver. Hoje em dia a gente gera dados mais rápido do que processamos eles. Usar a computação quântica pode ser o meio de processar esses dados de maneira e a armazenar a informação ao invés de dados brutos. Eu vou ler, né? Usar a computação quântica pode ser o meio de processar esses dados de maneira a armazenar a informação ao invés de dados brutos. Continua aqui. Seria viável no futuro não tão distante grande parte dos dados serem descartados e armazenarmos somente informações que esses dados compõem? Entendam informação como inferência sobre dados. Não, pelo que eu entendi, a pergunta é bem interessante. É que realmente a gente gera muito mais dados do que a gente tem hoje a capacidade de analisar, até porque só se analisa dados que tem organizados, né? Dados desorganizados não servem para nada, né? Então eu acredito que a pergunta dele é a seguinte: ele gerou um monte de dados, não tem necessidade de guardar tudo, até porque guardar a informação custa caro, né? Então, através do computador quântico, talvez a gente faça uma análise, um filtro desses dados para armazenar somente aquilo que é importante. Acho que foi essa a pergunta, né? Acho que sim, eu acho que tem aplicação, acho que é interessante. Pelo que eu entendi aí, dado e informação são coisas diferentes, né? Então, a informação, você extrai informação de dados. É claro que hoje você processa muitos dados para extrair informação, extrair conhecimento, e você acaba querendo guardar isso também como dado, né? Porque você processou, teve um custo computacional para fazer isso aí. Talvez no computador quântico você possa descartar, né, essa análise, porque você pode sempre refazer a análise a todo momento, né? Além disso, dados que são coletados podem ser redundantes, claro. Então, você pode filtrar aqueles dados que não são necessários, né, e guardar só os dados efetivamente necessários. Mas eu acredito, gente, que a computação quântica, né, talvez a memória quântica, não sei, vai crescer de forma exponencial e vai nos resolver problemas de memória. Não vai ter problema de memória no futuro. É a minha opinião minha. Não sei se tem algo a mais para falar. De repente, falar uma coisa diferente a mais. Bem diferente. Uma coisa em termos de guardar informação que, de repente, a computação quântica vai ser legal bom, a computação quântica pode ser usada para simular coisas, certo? Para simular materiais. Então, a gente pode vir a desenvolver novos materiais capazes de guardar muito mais informação no espaço, muito menor, de uma forma muito mais barata, qualquer que seja o parâmetro que você queira melhorar, usar um computador quântico para fazer isso. Então, isso, enfim, acho que é uma visão bem diferente da pergunta que a pergunta aqui, mas não é totalmente diferente. Então, de repente, o computador quântico vai servir para isso também. Com certeza vai servir para desenvolver novos materiais, isso não há dúvida. Mas talvez
novos materiais, novas formas de você gravar informação. E até de gravar informação e prevenir a perda dela, por exemplo, né? Por um tempo maior. Como é que vai ser esse casamento aí? Não sei. Certo, obrigado. Pessoal, ó, as nossas perguntas, então, já se encerraram. Então, só para a gente finalizar essa nossa discussão, qual é a mensagem final que vocês deixam? Eu não quero deixar uma mensagem, talvez eu quero deixar um agradecimento, né, e parabenizar pelo evento, o Bruno, o Eduardo, o Giovanni, todos os outros alunos envolvidos aí. Eu achei fenomenal, eu espero que seja o primeiro, tá? Espero também vir num outro dia aqui falar sobre as minhas experiências como aprendizagem da computação quântica. Tomara que seja em 5 anos, não em 30, né? Porque eu não sei para onde a gente vai estar. Mas eu parabenizo e agradeço pela oportunidade, tá? E tomara que a gente possa voltar aqui e falar um pouco mais das experiências, né? Em produtos e serviços na área da computação quântica, com certeza. Também queria agradecer, né, ao evento e aos organizadores. Acho que é um evento muito legal, muito importante. Logo que eu fiquei sabendo do evento, eu já me inscrevi, talvez tenha sido um dos primeiros, né? E vou para lá e vou desde o início até o final todas as palestras. E realmente estive aqui, não faltei nenhuma palestra, né? Sobre computação quântica, nesse workshop. Eu estou aqui no painel aqui porque o Jean Martina, que é a pessoa que queria estar aqui, ele é uma pessoa muito ocupada, né? Então ele mandou ficar aqui no lugar dele, né? Mas a mensagem final que eu colocaria é o seguinte: a computação quântica é bem-vinda, né? Vamos usá-la bem para o bem da humanidade, né? Bom, eu vou aproveitar então para fazer o seguinte. Bom, minha mensagem final é que isso aqui é ótimo. Essa colaboração, essa interação é ótima. É o propósito aqui do evento, né? Foi incentivar a colaboração em vários lugares, várias partes diferentes da mesma universidade, tá? E para mim foi muito legal conhecer as pessoas de diversos campos, o pessoal que faz perguntas, foi ótimo. Eu queria aproveitar, antes da gente acabar, para pedir uma salva de palmas para o Eduardo e para os estudantes que foram quem de fato organizou, né? A gente está aqui só com o nome do negócio. Bom, pessoal, obrigado. Então, primeiro vamos então agradecer a nossa mesa de hoje, né? Bom, então para a gente encerrar o Evento aqui, eu queria chamar todos os membros da comissão, todo mundo, o Bruno já está aqui, né? Então, Paulo, Jerusa, Giovanni, Antônio, Isa, Fábio, o Hector também estava aí, né? Todo mundo, cadê esse campeão? Caio. Quem mais? Bom, obrigado aí por participação. Bom, gente, então, obrigado. Bom, o pessoal aqui trabalhou pra caramba, desde o último, quer dizer, desde o primeiro e segundo até o último, né? Então, aí direto. O pessoal aqui também acompanhou. Trabalhamos bastante, né? E foi ótimo. Eu acho que uma das metas era a gente promover a interação. E eu fico muito contente vendo gente de outros departamentos que não só física. Estou muito contente mesmo saber que tem criptografia pós-quântica na UFSC. Isso para mim foi fantástico já. Tá certo? Então, vamos lá. Mais uma salva de palmas para todos. Obrigado a todos os presentes. Pode se dar? Só apertar o chivinho.